Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha aqui de cálculo 2, tá bom? A gente está falando nessa parte do curso sobre técnicas de integração, né? Eu já comentei com vocês que calcular integrais é uma coisa, digamos assim, meio trabalhosa, né? Dependendo do tipo de função que a gente vai mexer. E para isso que existem algumas técnicas, né, que a gente aprende para calcular essas integrais, tá? Então nós já falamos da técnica importante de mudança de variável, que dá para fazer vários tipos de integrais, né? Falamos da integração por partes, que é outra técnica de integração, perdão, extremamente importante, né? E hoje eu queria falar para vocês uma outra técnica de integração que a gente chama de substituição trigonométrica, tá? Então, a substituição trigonométrica, ela é um tipo de mudança de variável, mas ela é um tipo de mudança de variável bem específica, tá? Então, por isso que a gente chama de substituição trigonométrica, porque nessa substituição de variáveis que a gente vai fazer, a gente vai usar funções trigonométricas e, consequentemente, identidades trigonométricas para a gente poder facilitar, né, o cálculo da nossa integral, poder resolver a nossa integral, tá? Eu gostaria de começar a nossa aula falando de uma continha, né? Que é como que a gente faz para calcular a área de um círculo de raio R, tá? Então aqui eu desenhei um círculo de raio R. Esse círculo aqui ele tem uma determinada área A, certo? Que eu estou tentando marcar aí de amarelo, tudo bem? Obviamente que lá da época do colégio, né? No ensino médio, lá no colégio, né? A gente aprendeu que a área, né, do círculo, né, ela pode ser calculada por uma formulazinha que é assim, ó, né? Π vezes R ao quadrado, tá? Π vezes R ao quadrado. E de fato, essa área é igual a π vezes R ao quadrado. Mas eu acredito que o professor lá, né, ele não tenha feito, sei lá, o cálculo para vocês usando integração, né? Tipo assim, ou demonstrando de por que essa fórmula ela é verdadeira, tá? Então, para ilustrar como é que funciona a substituição de variáveis, eu vou começar a fazer essa conta do cálculo da área de um círculo, tudo bem? Que tem um raio genérico, aí um raio R positivo, tá bom? Então vamos lá, ó. Se eu pegar um ponto aqui em cima desse círculo, vamos desenhar um ponto aqui, ó, certo? Vou pegar um ponto P. Esse ponto P ele tem uma coordenada x, tá joia? Que é essa coordenada aqui. E ele tem uma outra coordenada y, correto? Que vai aparecer aqui, tá bom? Y. Joia. Então, assim, o que caracteriza um ponto, né? Ele está em cima do círculo de raio R, né? Então, para o ponto P, ele pertencer a esse círculo, né? De raio R, tem que acontecer que a distância, né? Do P até a origem, esse zero aqui é a origem do plano cartesiano, ela tem que ser constante igual a R, certo? É isso que define, né? Qualquer pontinho que você pegar aqui em cima e você desenhar um raio, né? Lembra que isso aqui é um raio, certo? Esse raio aí, ele vai ser um raio constante igual a R, tá bom? Então, quando a gente aplica isso aqui na formulazinha da distância de pontos do plano cartesiano, lembrando que o ponto P eu estou pegando ele com coordenadas genéricas x e y, né? A gente fica com uma formulazinha assim, ó. X menos zero ao quadrado somado com y menos zero ao quadrado, né? Tudo isso com uma raiz quadrada tem que ser constante igual a R, tá? Mas x menos zero é igual a x, y menos zero é igual a y, porque nós estamos pegando distância até a origem, né? Então aqui vai ser 0, 0. Então aqui dentro dessa raiz só vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí eu elevo ao quadrado dos dois lados para tirar essa raiz e fico do outro lado com r ao quadrado, tá bom? Do outro lado aqui vai ficar r ao quadrado, certo? Se a gente olhar aqui nesse triângulozinho retângulo que apareceu aqui, né? Então eu tenho aqui, né, ó, o comprimento y, né? E aqui eu tenho o comprimento x, né? Lembrando que esse é igual a esse aqui.
Então, se você aplicar um Pitágoras nesse triângulo aqui, você vai chegar na mesma expressão, né? Cateto adjacente ao quadrado, que é x ao quadrado, somado com y ao quadrado, que é o cateto oposto, é a hipotenusa ao quadrado, que a hipotenusa é o raio ao quadrado, tá? E essa expressão que a gente chegou aqui, ó, ela é chamada de equação do círculo, né? Equação da circunferência, no caso aqui, tá? Na verdade, circunferência. Isso aqui é a equação da circunferência, no caso a circunferência de raio R centrada na origem. Se fosse centrado em outro ponto AB, ia ser x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. É bem parecido, tá bom? Muito bem, mas a gente não está aqui para falar de geometria analítica, nós estamos aqui para resolver e para tentar achar a área desse círculo por integrais. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar e eu vou separar dessa equação, eu vou fazer assim, ó, eu vou isolar o y, vai ficar desse jeito aqui, ó, y ao quadrado é igual a quanto? A r ao quadrado menos x ao quadrado, tá vendo? Ó, passei o x quadrado para o outro lado da conta. E aí eu vou tirar o que? Eu vou tirar assim, ó, y é igual a mais ou menos a raiz, certo? A raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, tá joia? Então, tem duas partes, né? Eu vou até separar assim, ó, y igual a mais ou y igual a menos a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Para ficar bem claro, tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Ó, lembra que eu falava que o gráfico, né? Quando você pega o gráfico, não, né? Quando você pega o desenho de um círculo como esse que eu fiz, ele não é função, né? Ele não é um gráfico de função. Porque se você passar uma reta paralela ao eixo y aqui, ó, para esse pontinho x aqui, ele teria duas imagens, tá vendo? Ó? Uma imagem y1 e uma outra imagem y2, tá vendo? Então, essa figura, um círculo centrado na origem, ele não representa o gráfico de uma função. Quando a gente isola o y em função do x, como nós fizemos aqui, tá vendo? Ó, que sai duas partes, sai uma parte que é uma parte positiva e sai uma parte que é negativa, tá? Cada uma dessas partes ela vai corresponder a um ramo do círculo, a um semicírculo aqui, tá? Quando você pega a parte do y positivo, o que você está fazendo? Ó, você está fazendo essa metade de cima, aqui só considerando, tá? E quando você pega a parte do y negativo, que é essa outra aqui, ó, o y negativo, você está considerando o quê? Você está considerando a parte de baixo. Quando eu olho essas coisas então em separado, como eu fiz aqui, ó, né? Então cada uma dessas coisas é uma função. Então aqui a gente tem o quê? A gente tem duas funções, tá bom? Duas funções. Uma que vai me dar o lado de cima do círculo e outra que vai me dar o lado de baixo, tá? E o que nós vamos fazer? Para calcular a área do círculo, nós vamos integrar. Então, nós vamos integrar. Eu posso escolher qualquer uma das duas partes. Nós vamos integrar a parte de cima, que é mais fácil, né? Que é positivo. Em que intervalo? No intervalo aqui, ó, que vai de x igual a menos r, tá vendo? Ó, até o x igual a r, que é o raio do círculo, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou armar uma integral aqui, ó. Nós vamos armar uma integral aqui. Eu vou calcular a integral, tudo bem, de menos r até r dessa função aqui, ó, tá? Que é raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Estou integrando em relação a x, então é dx, tudo bem? Então, o que nós estamos pegando? Ó, nesse caso, eu estou considerando, ó, só a parte verde, que é essa parte aqui de cima, tá? E nós estamos integrando de menos r até r, certo? Então, o que isso vai fornecer para a gente, ó, é essa área aqui, ó, tá bom? Essa área aqui, tá? Então, eu estou desprezando a parte de baixo. Então, isso aqui que a gente está calculando, ó, essa integral, como a função é positiva... Oh, caramba, pera lá. Apertei alguma coisa errada aqui, minha gente. Deixa eu ver, pera aí que eu já vou resolver.
Pronto, consertei aqui. Onde que eu estava? Estava falando o seguinte, ó, que essa integral que eu estou calculando vai corresponder então, como é essa parte de cima, a metade da área do círculo, tá bom? Metade da área do círculo. Então, usando as técnicas que a gente tem aqui, né, que a gente está aprendendo no cálculo 2, o que eu vou fazer? Eu vou calcular essa integral, eu vou tentar chegar num resultado aqui para ela, e no final, como ela é metade, né, da área do círculo, eu vou multiplicar por 2, e aí a gente vai ter a área completa do círculo no final, porque obviamente que o círculo é uma figura simétrica, né? Então você tem aí dessa função para essa função, só muda o sinal, né? Então ela é simétrica em relação ao eixo x, tá? Agora vamos dar uma analisada nessa integral aqui que apareceu, a integral de menos r até r da raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Em geral, quando aparecia uma expressão como essa aqui, ó, né, dentro de uma raiz, uma soma ou uma subtração de termos, a gente costumava usar uma mudança de variável, certo? Pegava isso aqui e chamava isso aqui de u, né? Aí calculava o du, etc e tal. Mas quando a gente vai calcular o du, pensando na técnica de mudança de variável convencional, o que ia aparecer aqui? Ó? O du seria menos 2x dx, tá legal? Porque eu teria que derivar o x ao quadrado, o r é o raio, que é constante, dá zero, né? E aí, tá vendo que não aparece nenhum x aqui fora. Então, assim, se eu tivesse um x aqui, por exemplo, multiplicando esse negócio, era uma integral bem fácil de resolver, tudo bem? Mas ela não é uma integral exatamente igual aquelas que a gente faz por mudança de variável, certo? Então, por isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que usar uma mudança diferente, tá? Então, o que a gente vai aplicar aqui, certo? Ao invés da mudança de variável convencional, vai ser a tal da substituição trigonométrica, tá? Ou mudança trigonométrica, tudo bem? Então, só para deixar bem claro aqui, o que é essa tal substituição trigonométrica, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar x de r multiplicado por seno de θ, tá? R multiplicado por seno de θ. Nossa, professor, mas que esquisito, né? Você vai chamar x de r multiplicado por seno, o que tem a ver, tá? Eu vou fazer uma continha para vocês aqui e vocês vão ver que esse negócio aqui, ele vai fazer sentido porque vai aparecer uma identidade trigonométrica que vai facilitar a nossa vida, tá? Então veja bem, ó, dentro da raiz, o que aparece dentro da raiz? Dentro da raiz apareceu assim, ó, r ao quadrado menos x ao quadrado, tá bom? Então vamos fazer essa conta, r ao quadrado menos. Acabei de chamar o x de quanto? De r, tá vendo? Ó, o x que estava aqui, acabei de chamar de r vezes o seno de θ, tudo bem? E esse x está elevado ao quadrado, então fica r seno θ ao quadrado. Então, nesse momento, eu apliquei a substituição trigonométrica, certo? Aí, o que acontece? Ó, r ao quadrado vai ficar, e o produto de duas coisas elevado ao quadrado, né, é o produto dos quadrados delas. Então, isso aqui fica assim, ó, r ao quadrado multiplicado por seno ao quadrado de θ, tá? E esse r ao quadrado, que apareceu agora tanto sozinho aqui como multiplicando o seno, a gente vai tirar ele em evidência e vai ficar com r ao quadrado que multiplica quanto? 1 menos o seno ao quadrado de θ, beleza? Aí a gente sabe que tem aquela identidade trigonométrica que fala assim, ó, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ igual a 1, que a gente chama de identidade fundamental. Se você vem aqui então e você isola, por exemplo, o cosseno ao quadrado, o cosseno ao quadrado vai dar 1 menos seno ao quadrado. Então esse cara aqui, ó, o que ele é? Ele é cosseno ao quadrado de θ, beleza? Como ele é cosseno ao quadrado de θ, então vai ficar assim, ó, r ao quadrado que multiplica cosseno ao quadrado de θ, que por sua vez é a mesma coisa que r vezes cosseno de θ, tudo elevado ao quadrado, tá bom? Então, essa conta que a gente fez aqui é que é
o fundamento, né, é a base para justificar por que a gente faz uma substituição trigonométrica numa integral, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Ó, do mesmo jeito que a gente calculava o du, eu vou calcular aqui o dx, tá? Então vamos calcular um dx, que ele vai ter que aparecer, certo? Então o dx ele vai ser o quê? O r é constante, está multiplicando, ele vai continuar, tá? O que é seno de θ, ou a derivada, desculpe, do seno de θ? A derivada do seno de θ é cosseno de θ, certo? Vezes o dθ, beleza? A mesma regrinha de calcular o du. Então, a gente vai substituir o dx por essa expressão naquela integral, tá? Então, veja bem, ó, usando ainda a substituição trigonométrica, que está aqui, ó, vamos avaliar os extremos da integral, tá? Dá uma olhadinha nos extremos da integral. Quando eu venho aqui, ó, e eu substituo, né, o x por menos r, tá legal, ó, menos r, certo? Menos r. O que acontece? Quando o x vale menos r, eu fico assim, com menos r é igual a quanto? R vezes o seno de θ. Quando você cancela o r aqui, ó, o que vai acontecer? Vai dar que o seno de θ vale quanto? Menos 1, tá bom? Seno de θ vale menos 1. Então, eu vou fazer aqui do lado, aqui embaixo, um ciclo trigonométrico para a gente lembrar, tá? Vou fazer um decente aqui, ó. Esse aqui é o ciclo trigonométrico, tá? Então, veja bem, o que está acontecendo? Onde que eu meço o seno? O seno ele é marcado aqui, nesse eixo, tá? Então, para o seno dar aqui, tá vendo? Para o seno dar menos 1, que é o que está acontecendo ali, quanto que tem que valer o arco? Ó, o arco, ele vale quanto? Menos 90 graus, que é a mesma coisa que o quê? Que menos π sobre 2, beleza? Quando eu fizer agora a substituição do x, tá vendo? Ó, que esse extremo aqui, ó, é o extremo do x, tá vendo? Aqui é dx. Então, quando eu substituir o x agora, eu substituí por menos r, agora eu vou substituir por r. Você vai fazer a mesma conta, vai cancelar, vai ficar assim, ó, r igual a r seno de θ. Deixa eu ajeitar meu s aqui. R seno de θ, beleza? Você cancela o r de novo e você vai ficar com quanto? Com seno de θ igual a 1. Então, o seno de θ igual a 1, agora eu estou aqui do lado de cima. Ó, seno de θ igual a 1, tá? Seno de θ igual a 1. E agora, quanto que vai valer o arco? O arco agora vai valer o quê? Π sobre 2, que é 90 graus, tá? 90 graus que é quanto? Π sobre 2. É a mesma coisa. Então, veja, agora que nós já fizemos essas considerações, nós podemos escrever a integral nova, que eu vou escrever de outra cor aqui, tá? Depois que a gente fez a substituição trigonométrica. Então, olha aqui em cima, a gente tinha a integral de menos r até r. Eu vou escrever integral de quanto? Quando x vale menos r, o quanto que vale o θ? O θ, ele vale menos π sobre 2. Certo? Quando quando o x vale r, o θ vai valer quanto? Π sobre 2 agora positivo. Então, o extremo da integral foi trocado. Tá legal? De menos r a r para menos π sobre 2 até π sobre 2. Beleza? A raiz quadrada aqui ela vai continuar, tudo bem? Só que o r2 menos x2, tá vendo? Ó? r2 menos x2, que eu tinha escrito aqui, ó, R2 menos X2, ele foi ó, igual, deu quanto? R vezes cosseno, tudo ao quadrado. Então, aqui vai dar R vezes cosseno, tudo bem, de θ, tudo elevado ao quadrado, beleza? Multiplicado por quanto? Pelo dx. Nós calculamos o dx, ele está aqui, ó, calculamos o dx. Ele é R cosseno θ dθ, tá? R vezes cosseno de θ dθ, beleza? Então, ó, essa conta continua assim, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2,
Veja, esse cara aqui, ó, essa raiz vai cancelar com esse quadrado. E esse que é o grande objetivo da substituição trigonométrica, certo? É você cancelar essa raiz e poder tirar o termo que estava ali como subtração, agora tirar ele sozinho, tá? Aqui, tecnicamente, quando cortasse esse quadrado com essa raiz, apareceria o que? Módulo de R cosseno. Mas como nós estamos aqui nesse intervalo, ó, que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, o valor do cosseno, ó, tá vendo que é marcado aqui, é de 0 a 1, que é positivo. Então não preciso colocar o módulo, tá? Só estou fazendo uma observação que vai sair sem o módulo. Então aqui vai ficar assim, ó, R vezes o cosseno de θ, certo? Vezes R vezes o cosseno de θ dθ. Vamos continuar aqui embaixo. Vamos pegar daqui, ó. Então o que a gente tem? Esse R multiplicado por esse R vai dar um R ao quadrado. O R ele é constante, tá bom? Que é o raio do círculo. Então vai ficar assim, ó, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, de quanto? O R ao quadrado eu tirei da integral. O R ao quadrado eu tirei da integral. E aqui eu vou ficar com a integral, tá vendo? De cosseno vezes cosseno, que é quanto? Cosseno ao quadrado de θ multiplicado por dθ, tá? Belezinha, então olha só, essa integral aqui do cosseno de θ, pessoal, certo? Ela não é tão facinha de calcular também se você não lembrar de um macetezinho que é uma fórmula trigonométrica que às vezes a gente tem que usar ela, que chama, tem as fórmulas tanto do seno do arco duplo quanto do cosseno do arco duplo, tá? Ou fórmulas da metade do ângulo, certo? Então assim, ó, tem uma identidade que fala que o que acontece, ó, que o cosseno, eu vou escrever ela aqui do lado de vermelho, ó. Fala que o cosseno ao quadrado de x, ou melhor assim, ó, o cosseno ao quadrado de θ é igual a quanto? É igual a 1 mais o cosseno 1 mais o cosseno de 2θ dividido por 2, tá bom? Isso aqui é uma identidade trigonométrica, a gente pode demonstrar ela usando, sabe aquelas fórmulas de cosseno de A mais B? Aí você faz o cosseno de A mais B, mas tanto A quanto B você coloca valendo a mesma coisa, por exemplo, θ, aí você consegue demonstrar esse tipo de fórmula aqui, tá? Então a gente chama de fórmula do cosseno do arco duplo, tá? Então cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. E aí essa fórmula é boa porque ela tira esse quadrado do cosseno. Então nós vamos substituir nessa integral, vai ficar assim, ó, R ao quadrado, que já tinha, multiplicado pela integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, de quem? Aí eu vou trocar 1 mais cosseno de 2θ, tudo isso dividido por 2 dθ, certo? Aí o que acontece? Ó, o meio ele vai sair da integral, então aqui vai ficar r ao quadrado sobre 2, tá? Integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. E aí o que acontece? Ó, aqui vão ficar duas integrais. Você vai ficar só com a integral de 1 vezes dθ, que é a integral do dθ, certo? Somado com a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. Lembra que o meio já saiu da integral, certo? E aqui vai dar cosseno de 2θ dθ, tá bom? Então vamos lá, ó, vamos terminar de resolver. Então, a metade da área do círculo, que é o que eu já tinha falado, certo? Ficou igual ao quê? R ao quadrado sobre 2, ó, tô vendo a integral. Quando você integrar dθ, você integrar a própria variável, né? Isso aí vai dar o quê? Vai dar o próprio cara, θ calculado da onde? De menos π sobre 2 até onde? Π sobre 2, tá bom? Mais essa integral aqui, como é que fica essa integral? Quando você integrar o cosseno,
certo? Qual que é a função que quando a gente deriva da cosseno? É a função seno, então aqui vai aparecer seno de 2θ. Só que como tem esse 2 multiplicando e integrando, você vem aqui e divide por 2. É tipo fazer a mudança de variável, tá? Então isso aí vai dar seno de 2θ sobre 2, calculado de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tranquilo, pessoal? Vamos lá então, ó. Vamos terminar. Metade da área do círculo equivale. Então, tá, o r ao quadrado sobre 2, perdão, ele multiplica tudo, tá? Eu esqueci, ele está multiplicando, ó. Aqui eu esqueci, tá? Ele multiplica tanto uma integral quanto a outra, beleza? Então ficou assim, ó, r ao quadrado dividido por 2. Então vamos calcular essa função em π sobre 2. Quanto que vai dar? Π sobre 2 mesmo, certo? Menos ela calculada em menos π sobre 2. Cuidado com esse sinal, tá? Então vai ficar desse jeito aí, ó, π sobre 2, né, que é o extremo de cima, né? Teorema fundamental do cálculo. A função calculada no extremo de cima menos ela calculada no extremo de baixo. Então é menos π sobre 2. Somado, teorema fundamental do cálculo. Essa função aqui, seno de 2π sobre 2, calculada em π sobre 2. Então veja, ó, onde está o 2π, desculpa, onde está o 2θ, seno de 2θ sobre 2, eu acho que eu falei errado, né? Seno de 2θ sobre 2. Então onde está aqui o seno de 2θ sobre 2, o θ vai ser substituído por π sobre 2, tudo bem? Então vai ficar assim, ó, só vou fazer aqui do lado para não carregar muito a conta. Vai ficar assim, ó, seno de 2 que multiplica quem? Π sobre 2 sobre 2. E aí vai cancelar esse 2 com esse 2. Tudo bem, gente? E aí o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar que seno de π, tudo bem? Seno de 180 graus é quanto? É 0, certo? Então aqui vai dar 0 menos. Aí vai ser o mesmo esquema. Você vai substituir no menos π sobre 2. Aí vai ficar seno de 2 que multiplica menos π sobre 2 dividido por 2. Cancelou o 2, deu quanto? Seno de menos π. E o seno de menos π também dá 0, tá legal? Que é menos 180 graus. Então aqui deu 0 menos 0, aqui não deu nada da integral, tá legal? Então, continuemos. Metade da área do círculo é r ao quadrado dividido por 2. E o que vai acontecer? Aqui, π sobre 2, esse menos com menos vai ficar mais, então vai ficar π sobre 2, r ao quadrado que multiplica π sobre 2 mais π sobre 2, e π sobre 2 mais π sobre 2 é π, então aqui vai dar r ao quadrado sobre 2, que multiplica quanto? Π, tudo bem? Multiplica π. Aí você vem aqui, ó, multiplica todo mundo por 2, né? Aí o que vai acontecer? Esse 2 aqui vai cancelar e esse 2 aqui vai cancelar. Então você vai obter o seguinte, que a área do nosso círculo, né? Ela é igual a quanto? Ó, r ao quadrado multiplicado por π, tudo bem? Ou π vezes r ao quadrado, que é a mesma coisa, tá? Que é a formulazinha que eu coloquei lá no começo. Então o valor da área de um círculo, o que é? É o produto do raio ao quadrado pela constante, né? Por aquele número π que vale aproximadamente 3,14, tá? Então o que nós fizemos aqui, meus queridos? Ó, nós demonstramos o que? Essa formulazinha aqui, né? Que a gente tinha aprendido lá no colégio para um círculo R aí, um círculo de raio R qualquer, tá? E aí eu não sei se vocês já tinham visto essa conta, né? Mas a gente fez a continha resolvendo esta integral que está aqui. E para fazer esta integral que está aqui, nós utilizamos o quê? A substituição trigonométrica, tá? Então observem isso, observem que a substituição trigonométrica ela foi importante, tá? Para a gente resolver essa integral e conseguir calcular a área desse círculo de raio R e comprovar a formulazinha que a gente já sabia. Viram que bonitinho? Ó, eu adoro essa conta, tá? Não sei vocês, mas eu adoro. Pessoal, eu escrevi uma tabelinha aqui, tá? Que é o resumo, né? Dessa parte de substituição trigonométrica, que ela contém assim o tipo de expressão
que vai aparecer na integral, né, que vocês estão vendo aqui, ó, o tipo de expressão que aparece na integral, qual que é a substituição que a gente vai fazer para esse tipo de expressão e baseado em qual identidade trigonométrica para a gente poder tirar, né, resolver a conta e extrair esses termos que estão somados ou subtraídos da raiz, tá? Então, no exemplo que eu fiz agora, né, nesse exemplo que eu fiz anteriormente, do cálculo da área do círculo, né, eu usei o primeiro tipo de substituição trigonométrica, que é essa aqui, tá? Porque na integral, o que tinha? No caso aqui era R, né, mas não tem problema, aqui eu deixei uma constante A qualquer. No caso era R ao quadrado menos x ao quadrado, ou seja, você tinha um número, né? Oh, caramba, eu apaguei o A inteiro aqui. Então você tinha um número ao quadrado subtraído, né, de x ao quadrado. Então nós usamos a seno de θ, tudo bem, para fazer a conta, e nós nos baseamos nessa identidade aqui, que é a identidade fundamental, para fazer a conta e retirar da raiz o termo, tá? Que estava ali. Só um comentário, gente, se nós tivéssemos usado, tudo bem? Tivesse usado assim, ó, x igual a vezes o cosseno de θ, tá bom? A vezes o cosseno de θ, tá? Também teria dado certo. Só que aí você, na hora de usar a identidade, você troca, né? Ao invés de substituir o seno, você substitui o cosseno, que vai dar certo. Tudo bem? Aí, o que acontece? Podem ter expressões do tipo assim, a ao quadrado mais x ao quadrado. Nesse caso, a gente vai utilizar a substituição a igual a tangente de θ, baseado na identidade secante ao quadrado de θ menos tangente ao quadrado de θ igual a 1, tá? E nesse caso, a gente vai fazer o quê? A gente vai isolar, vai substituir na tangente para isolar a secante, aí a gente vai tirar da conta a secante, tá? E no último caso, se for x ao quadrado menos a ao quadrado, repara que é o contrário do que está aqui em cima, a gente vai usar a substituição x igual a secante de θ, tá? Usando a mesma identidade, só que agora substituindo a função diferente, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, é uma técnica de integração que utiliza desses artifícios para poder resolver algumas integrais, tá? Então, eu vou fazer mais um exemplo aí para vocês, agora usando uma das duas de baixo aí para vocês verem como é que funciona, tá bom? Então vamos resolver um exemplo, pessoal, para praticar um pouquinho mais, né, a respeito dessa substituição trigonométrica, tá bom? Só um detalhe, gente, seguinte, ó, não é assim que toda vez que aparecer uma expressão dessa, necessariamente você tem que usar uma substituição trigonométrica, tá? Por exemplo, assim, ó, se a gente tivesse que resolver a integral, sei lá, enfim, raiz de, sei lá, 9 menos x ao quadrado, né? E aqui em cima tiver um x dx, apesar disso aqui, ó, né, ser uma coisa que, né, tá relacionado com esse tipo de expressão aqui, tá vendo? Para o a igual a 3, não significa que eu vou usar, porque essa aqui, como tem o x em cima, eu consigo fazer a substituição de variável convencional. Então, numa dessa aqui, o que eu faço? Eu chamo o u de 9 menos x ao quadrado, tá? Mas tem algumas que não tem como fazer isso, e são nessas que a gente usa a substituição trigonométrica, tá? Como essa que eu coloquei aqui do lado. Joinha? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito carregado. Então, vamos lá, ó. Até deixar a tabelinha aqui à vista, tá? Para a gente poder observar. Então, nesse caso, ó, eu tenho uma integral que é 1 dividido por x ao quadrado multiplicado, né, por raiz de x quadrado mais 4. Então, a expressão que eu tenho aqui, ó, o que é? É raiz de x quadrado mais 2 ao quadrado, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem o a igual a quanto? O a igual a 2, certo? Porque o 4 é 2 ao quadrado. Então, isso aqui é x ao quadrado mais 2 ao quadrado, beleza? Muito bem, e tá vendo que tá somando, ó, aqui é uma soma, certo? A gente está com x ao quadrado mais 4, então o que a gente vai usar vai ser essa aqui, tá vendo, ó? Para a igual a 2, tá bom? Que é x ao quadrado somado com um número ao quadrado, tudo bem? E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Então, a substituição de variável que eu vou fazer vai ser a seguinte, vai ser assim, ó, a gente vai usar x igual a quanto? Igual a multiplicado por tangente de θ, tá vendo? Então, para esse tipo aqui, a gente usa x igual a tangente de θ,
tá? Então vamos escrever a expressão que está aqui dentro para a gente poder usar a identidade e retirar. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado, opa, desculpe, né? Vou colocar assim, ó, vou vir daqui. X ao quadrado mais 4, certo? Só para escrever aqui, pessoal, então aqui vai ser x igual a 2 vezes tangente de θ, né? Porque a gente já falou, tá aqui que o a é igual a 2, tá? Já para facilitar. Então vai ficar assim, ó. Igual a quanto? Igual a 2 tangente de θ ao quadrado, tudo bem? Somado com quem? Somado com 4, tá legal? Esse é o x, 2 tangente de θ, e aí eu elevei ao quadrado e estou somando com 4. Então vamos lá, ó, como que vai ficar? Esse 4 que está aqui, esse 4 aqui é tipo 2 ao quadrado, né? Então fica assim, ó, 4 que multiplica quanto? Tangente de θ, já estou tirando 4 em evidência, mais 1, tudo bem? Tangente de θ mais 1. E se você vem aqui na identidade, ó, tá vendo? Pela identidade, o que acontece? Quando você passa esse tangente de θ para o outro lado, você fica assim, com secante... Perdão, gente, tem um quadrado aqui, ó. Secante ao quadrado de θ, tudo bem? É igual a quanto? 1 mais tangente ao quadrado de θ. Desse jeito aqui, tá legal? Então tá vendo? Ó, que isso que apareceu pra gente, tangente ao quadrado de θ mais 1 é justamente secante ao quadrado. Então aqui vai dar assim, ó, 4 que multiplica secante ao quadrado de θ, belezinha? Que é a mesma coisa que o quê? Que 2 vezes secante de θ, tudo isso elevado ao quadrado. Joia. Então essa integral, diferente da que eu resolvi antes para fazer a área do círculo, né? Ela é uma integral indefinida, então eu não tenho que me preocupar com os extremos de integração, tá bom? Então vamos começar, ó, a substituição. Vai ficar a integral, o 1 aqui em cima não vai mudar, beleza? O 1 não muda. O que a gente tem, ó? O x é 2 tangente de θ, tá vendo? Então aqui apareceu o x ao quadrado, então vai ser 2 vezes tangente de θ, tudo isso elevado ao quadrado, tá legal? Que multiplica quem? Que multiplica a raiz quadrada de x quadrado mais 4. O x quadrado mais 4, a gente já viu que é 2 secante ao quadrado, então aqui vai ficar assim, 2 secante de θ, tudo isso ao quadrado, tá? A raiz está pegando todo mundo aí. E aí eu tenho que calcular o dx, lembra do dx? Então nós vamos vir aqui, ó, e calcular o dx, tá bom? Então o dx vai ficar assim, ó, dx é igual 2 que multiplica. Quanto que é a derivada da tangente? Tem que lembrar da derivada da tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado de θ, multiplicado por dθ, tá? Então essa é a expressão do dx que nós vamos substituir. Então vou voltar na minha cor aqui. Então o dx é quanto? 2 que multiplica secante ao quadrado de θ, multiplicado por quanto? Por dθ, beleza? Então depois da gente fazer a substituição trigonométrica, a gente fica com essa expressão, tá? Vamos ver o que simplifica aqui, porque parece que não ajudou muito, né? Mas a gente vai ter que chegar num resultado aqui, ó. Integral. Esse 2 que multiplica do lado de cima... Ah, não, pera lá. Vamos devagar que eu estou já fazendo bobagem. Então, ó, vai ter um 2 que vai estar multiplicando aqui em cima, né? Então, vou deixar assim, ó, 2 que multiplica secante ao quadrado de θ vezes dθ. Aí, vamos ver o que vai sair aqui, ó. Aqui vai ficar assim, ó, 2 elevado ao quadrado, que é 4, que multiplica tangente ao quadrado de θ, tudo bem? E aí eu vou ter aqui a raiz, certo? De 2 secante, que vai cancelar com esse quadrado. Então aqui vai ficar quanto? Vai ficar 2 secante de θ, tá legal? Vou até colocar esse dθ para cá, assim. Então, na verdade, a mudança que a gente fez trigonométrica foi para acontecer isso aqui, ó, isso aqui que é o principal. É a gente fazer sumir com essa raiz aí, e depois a gente tem que se virar com o resto, tá? Beleza, ó, vamos ver. Dessa conta aqui, vocês estão vendo que vai ter aqui, ó, que esse 2 vai cancelar com esse 2 e vai ter 1/4 que vai sair da integral. Vai ficar 1/4 que multiplica a integral.
E aí, o secante ao quadrado, que está aqui em cima, tá vendo? Ó, ele vai cancelar com esse secante aqui de baixo. Então vai ficar assim, ó, secante de θ, porque cancelou com o de baixo, esse cara aqui vai sumir, beleza? O 4 já saiu da integral e aqui vai ficar tangente ao quadrado de θ e aqui vai ficar 1 dθ. Joia! Agora vamos fazer uma continha aqui, ó. 1/4 da integral. O que é secante? A secante é 1 dividido pelo cosseno de θ, certo? E a tangente é a mesma coisa que seno de θ dividido por quanto? Por cosseno de θ. Só que isso aqui está o quê? Isso aqui está elevado ao quadrado, certo? Está elevado ao quadrado. Como está elevado ao quadrado, vai ficar assim, seno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ. E aqui vai ter um dθ. Nós vamos multiplicar os dois de fora e os dois de dentro. Então aqui vai ficar assim, ó, 1/4 da integral. Então vai dar assim, ó, cosseno ao quadrado de θ dividido, aí a multiplicação dos dois de dentro, cosseno de θ multiplicado por seno ao quadrado de θ vezes dθ. E esse cosseno aqui vai cancelar com um dos cosseno ao quadrado que está aqui em cima. Então no final, mais agora nessa parte, vai ficar assim, ó, o cosseno ao quadrado vai sobrar um cosseno aqui em cima, cosseno de θ, certo? E embaixo vai sobrar quem? Vai sobrar seno ao quadrado de θ. E aí a gente vai ter aqui o dθ. Belezinha? E aí, como é que a gente vai fazer para resolver essa integral agora, tá? Parece complicado, mas não é tanto. A gente tem que lembrar o quê? Que a derivada do seno é o cosseno, tudo bem? Então, se eu venho aqui agora e eu faço uma mudança de variável, aqui embaixo, ó, eu vou fazer uma mudança de variável. Para a gente lembrar lá de mudança de variável. Qual que é a mudança que eu vou fazer? Eu vou chamar u de seno de θ, belezinha? Por quê? Porque quando eu calcular o du, o resultado vai ser quem? Cosseno de θ vezes dθ, que é o que está onde? Que é o que está aqui em cima, certo? Então, o que nós vamos ter nessa conta aqui depois da mudança de variável? Vou trocar a cor aqui de novo. Vai ficar assim, ó, igual. O 1/4 não vai mudar, que ele é constante que está fora da integral. 1/4 da integral. Aí, veja bem. O seno ao quadrado, que está do lado de baixo, como eu chamei seno de u, vai ser a mesma coisa que u ao quadrado, tá bom? E o cosseno de θ dθ? O cosseno de θ dθ é o próprio du, tá bom? Então aqui vai ficar 1 vezes du, tá? Ou du dividido por u ao quadrado, que é a mesma coisa. Então essa integral aqui vai dar o quê? 1/4 da integral de u elevado a menos 2 du, certo? U elevado a menos 2. E essa integral a gente sabe resolver, tá? Das nossas tabelinhas de integração das funções elementares. Então o resultado vai ser 1/4, que multiplica quanto? Que multiplica u elevado a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. Lembra? É a integral do u elevado a n, certo? Do u elevado a n. E aqui vai ter a constante de integração, tá? Muito bem, então vai ser 1/4 de u elevado a menos 2 mais 1 é menos 1. E aqui vai ter o quê? Dividido por menos 1 mais a constante de integração. Continuando, esse menos 1 que está dividindo a gente vai trocar o sinal. Vou colocar ele ali na frente, vai trocar o sinal do 1/4, vai ficar menos 1/4, tudo bem? Que multiplica quanto? U elevado a menos 1 é 1 dividido por u mais a constante de integração. Correto? Então, voltando agora na variável que a gente quer, vamos fazer a volta, ó. Então, veja, vou voltar primeiro para a variável θ. Então, esse resultado aqui, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser menos 1/4, certo? De 1 dividido por quanto? 1 dividido por seno
de θ, correto? Mais constante de integração. E o seno, 1 dividido por seno, o que é isso? 1 dividido por seno, 1 dividido pelo cosseno é a secante, é a cossecante, tá legal? Isso aqui é menos 1/4 de cossecante de θ mais constante de integração, tá? Só que aí, jovens, ainda não acabou, tudo bem? Por que não acabou? Não acabou porque a gente tem que voltar para que variável? A gente tem que voltar para a variável x, ó. Tá vendo? Tem que voltar para a variável x, tá bom? E aí a gente chamou o quê? Vou até fazer aqui no de baixo, ó. X é igual a 2 tangente de θ. E agora eu tenho que voltar para a variável x, tá? Então eu vou lembrar aqui do lado o que eu fiz lá no começo, ó. Lá no começo eu falei assim. X é igual a 2 que multiplica a tangente de θ, certo? E aqui eu vou passar um macetezinho para vocês conseguirem voltar, correto? Na variável original da integral, beleza? Eu vou passar esse 2 dividindo, vai ficar assim, ó, x sobre 2 é igual a tangente de θ. X sobre 2 é a tangente de θ. E nós vamos escrever, eu vou desenhar, na verdade, aqui, um triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo qualquer, tá bom? Faz um esqueminha de um triângulo retângulo. Então veja bem, ó, chama esse ângulo aqui de θ, tá bom? Chama esse ângulo de θ. Veja, o que é a tangente de θ? A tangente de θ, isso aqui, ó, tangente de θ é a mesma coisa que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá legal? Isso é fórmula da trigonometria no triângulo retângulo. Então, quem que é meu cateto oposto? É x. E quem que é meu cateto adjacente? É 2. Então, tá vendo aqui, ó? Quem que é o cateto oposto ao θ? Que é o cara que está desse lado aqui, ó. É x. Quem que é o cateto adjacente? É 2. Tá bom? Tudo bem? E quem é o cara que é a hipotenusa? A hipotenusa, tudo bem? A hipotenusa, o que que ela é? Ela é, a hipotenusa ao quadrado vai ser quanto? O quadrado do primeiro cateto, que é 4, somado com x ao quadrado. Então, a hipotenusa vai ser quanto? Raiz de 4 mais x ao quadrado. Tá vendo? Então, aqui vai ser raiz de 4 mais x ao quadrado. Que é justamente, ó, o que a gente substituiu, tá vendo? Na verdade, aqui estava x ao quadrado mais 4, mas ali é 4 mais x ao quadrado, não é a mesma coisa, tá? Então, com esse esquema, a gente consegue ver quem é a cossecante. Por quê? O que é cossecante? A cossecante de θ, como eu estava dizendo, é 1 dividido pelo seno. Tudo bem? Ou seja, de θ. É 1 dividido por quem? O que é seno? O seno é cateto oposto dividido por hipotenusa, certo? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, 1 dividido por cateto oposto sobre hipotenusa é o inverso multiplicativo, é a hipotenusa por cateto oposto. Agora nós vamos olhar aqui no triângulo, ó. Vamos olhar no triângulo que eu fiz. Quem é a hipotenusa? Tá aqui, ó. 4 mais x ao quadrado, tá bom? Então, vou escrever ali, ó. 4 mais x ao quadrado com a raiz quadrada, né? Eu esqueci de falar a raiz. Tudo bem? E quem é o cateto oposto? O cateto oposto é esse cara aqui, ó. O cateto oposto é x. Então, aí eu vou colocar dividido por x. Tudo bem? Então, tá vendo? A gente encontrou o valor da cossecante. Então, para terminar a conta, eu vou vir aqui e vou escrever assim, ó. Menos 1/4, beleza? Menos 1/4 que multiplica a cossecante. Acabei de calcular a cossecante, baseado nesse esquema. Quanto que ela vale? Raiz de 4 mais x ao quadrado dividido por x, mais a constante de integração. Tudo bem? Então, pessoal, qual que é o resultado da nossa integral? O resultado da nossa integral é esse aqui, ó, tá? Da nossa integral é esse aqui, certo? Menos 1/4 de raiz de 4 mais x ao quadrado sobre x mais constante de integração. Então, para recordar o que a gente fez, né? Só para recordar o que a gente fez,
A gente partiu, né, da integral original, que está aqui, né, partimos dessa integral original, observamos, né, a mudança correta de se fazer, e a mudança foi x igual a 2 tangente de θ. Aplicamos, né, a mudança de variável para poder sair com a expressão da raiz, sair 2 secante de θ da raiz, calculamos o dx e viemos fazendo conta. Chegamos numa integral que é uma integral fácil de fazer por mudança de variável. Aplicamos uma mudança de variável, calculamos e depois voltamos da variável θ para a variável x, que é a variável original. Como que a gente fez? Fez esse esqueminha do triângulo retângulo, tá bom? Então, gente, fica mais esse exemplo aí de substituição trigonométrica, tá? Essas contas, gente, tem que dar uma praticada, tá? Se vocês forem olhar os livros, por exemplo, esse exemplo aqui que eu fiz para vocês é um exemplo do livro do Stewart, tá? Do Cálculo Volume 1 do James Stewart, tá? Então, deem uma olhada lá nos exemplos resolvidos, ele tem vários exemplos resolvidos, tá? E dê uma praticada para aprender a fazer essas continhas, tá? Então, hoje a aula encerra por aqui. Um abraço a todos. Na próxima aula a gente vai falar de uma outra técnica de integração que chama integração por frações parciais, tá? Abraços, até mais.